Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com muita alegria para mais uma leitura da Bíblia. Leitura esta que hoje estará no capítulo 18 do livro de Números. Quero convidar você a apanhar a sua Bíblia e vamos seguir hoje falando um pouco sobre os direitos e os deveres dos sacerdotes. Os direitos e os deveres dos sacerdotes. Números, aqui Deus faz uma contagem do povo e vocês já viram que as pessoas estão no deserto, mas muita coisa está acontecendo no meio daqueles quase 2 milhões de pessoas no deserto. Vocês já viram rebeldia, já viram as pessoas adorando um bezerro, já viram Datã sendo sugado pela terra, Miriam 7 dias leprosa, já viram também Nadab e Abiú também, que ofereceram fogo estranho, as pessoas dizendo que Moisés havia matado as pessoas que foram queimadas na rebelião do capítulo 16, quando Datã e Abirão fizeram aquilo, e eles acusando Moisés, e aí Moisés continua de pé diante de todas essas adversidades. Vamos ler o capítulo de número 18, esse capítulo traz para nós uma revelação importante sobre os deveres. Quais são os deveres dos sacerdotes? Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do sacerdócio. Então vocês têm que saber, Arão, que é coisa séria, porque se vocês pecarem, vocês são responsáveis pelo santuário e vocês também são responsáveis pelo sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Tem coisa que os outros podem fazer, mas existem coisas que somente você, Arão, e seus filhos poderão fazer. E eles cumprirão as suas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tá? Tanto eles como vós. Então aqui o Senhor está dizendo: olha, Arão, vocês, tá? Você toma conta, você vai ter pessoas que vão ajudar você. Agora, tocar nos utensílios sagrados, Arão, aí não é para qualquer pessoa. E isso eu carrego comigo com muita fé. 30 e poucos anos depois, ainda como ministro do Evangelho, carrego isso. O ministério não é para qualquer pessoa. O ministério é lugar sagrado, é lugar para quem tem o coração verdadeiramente na presença do Senhor. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. O serviço do altar serão vocês que irão fazer. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o sacerdócio no tocante a tudo que é do altar e tudo que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos tenho dado vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho não se chegará. O que Deus está falando aqui?
Sobre o altar, no tocante ao véu, as coisas sagradas, aí não. Aí, Arão, não é para qualquer um chegar não, tá? Eles podem ajudar no santuário, mas não ultrapassando o limite do altar, né? E tudo que está dentro do véu, depois do véu para trás, eles não podem entrar. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, como todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do Senhor. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimento, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Olha que interessante, né? Deus está dizendo aqui algo muito especial que eu quero voltar aqui para falar com vocês. Vamos lá? Vamos continuar a leitura aqui, vou marcar que eu quero voltar um pouquinho. No lugar santíssimo, verso 10, comerás. Todo homem a comerá, santas serão para ti. Também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons, dos filhos, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel a ti, os teus filhos e a tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, dela comerás. Então, sabe, Arão, as ofertas santíssimas que as pessoas levam e me entregam, você leva para casa e dela você vai poder comer. Vai poder dividir com a sua família, poder participar com a sua família. E todos que estiverem lá, que estiverem limpos, poderão comer dessa oferta. Todo o melhor do azeite, o melhor do mosto, do grão e as primícias que derem ao Senhor, tenho dado a ti. Olha que interessante, saberão o melhor do grão, tudo que as pessoas trouxerem, tá? Eu dou a você, para você poder, e a sua família, e os seus, tá? Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa poderão comer. Eu gosto muito desse texto aqui, porque quando eu estive na África do Sul, eu queria muito ajudar as pessoas, mas queria mesmo, de coração, fazer uma ação assim, ajudar as pessoas, com caridade mesmo, vou chamar de caridade, mas eu fui impedido, porque me disseram assim: você não está aqui para ajudar, aí usaram um adjetivo, e eu passei a sofrer até perseguição, porque eu queria ajudar as pessoas, porque eu entendo que Deus, a ajuda, a oferta, ela tem que servir para benefício do próprio povo de Deus. Você tem um lugar confortável para sentar, você tem um lugar seguro para você participar, você tem um toalete limpo, você tem um café, você tem uma água, você tem uma palestra, você tem sabe? Isso é importante, ajudar as pessoas com aquilo que as pessoas têm contribuído, inclusive até mesmo ajudar quem precisa. Será que Deus fica chateado se alguém estiver precisando de um socorro e a igreja negar fazer? Porque tem pastor que nega. Experimenta pedir para o seu pastor uma ajuda para pagar uma consulta. Experimenta só por pedir, para ver o que ele vai falar. Ou para comprar um remédio. Para ver se ele não vai falar: não, irmão, vou orar aqui por você, a nossa ajuda é só espiritual. Será que não deveria pensar como Deus aqui estava falando com Arão? Ô Arão, quero que você entenda, tá? Eles estão entregando, mas quero que você compartilhe isso com as pessoas, ajudando as pessoas. Os limpos que estiverem em sua casa poderão sim receber essa bênção com você. Achei muito interessante isso aqui. Toda coisa consagrada em Israel será tua, Arão. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Daqui eu volto a dizer, meu sonho que eu vou realizar em nome de Jesus. Nós vamos ajudar muitas pessoas, ajudar mesmo, tá? Vamos ajudar
de todo o coração. Escreva isso. A Igreja Identidade de Cristo, o pastor José Maria e sua equipe irá ajudar a muitas pessoas. Pode ter certeza, esteja conosco, ore a Deus para você ter vida, saúde, para você ver o trabalho que nós iremos fazer. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, o primogênito dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatará da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação por ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou o primogênito de ovelha, ou primogênito de cabras, não resgatarás. Santos são. O sangue assim espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. Eu fico olhando, e é claro que temos muito que aprender. Hoje existem pastores fazendo um trabalho na igreja bonito, trabalho social também junto, ensinando as pessoas, isso é maravilhoso. Investindo no reino de Deus, para trazer pessoas para o crescimento, para aprender, a família, isso é muito importante. E a carne deles será tua, assim como o peito da oferta de movimento, o ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor. Quer dizer, a aliança de sal é algo que não se revoga, a aliança de sal. Deus está dizendo, isso aqui é uma bênção para vocês. E, nossa, tem coisas que a gente não pode nem falar agora, mas isso aqui é muito sério. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança, no meio dos filhos de Israel. Aqui Deus está dizendo assim, Arão, não é para você pensar, eu vou comprar um sítio, vou comprar uma fazenda, vou comprar um apartamento, quero ter um apartamento em Miami, um apartamento em Guarujá. Deus está dizendo, não, Arão, não. Eu sou a tua herança, você não tem que ter nada. Tá? Por isso eu estou estabelecendo que você pode viver do que as pessoas estão proporcionando a mim, mas você tem que saber que você não tem herança. Você não tem herança. É muito comum hoje, às vezes, o ministro de Deus achar que ele tem que usufruir de uma herança do povo de Deus. Não tem que usufruir de uma herança do povo de Deus. O povo é de Deus. Tudo que as pessoas fizerem, nós temos que pegar e investir no próprio reino de Deus. Por exemplo, seria legal se tivesse um sítio para poder reeducar as pessoas que querem sair das drogas hoje, sem pagar. Olha quantas pessoas talvez ajudaríamos, né? Trabalhando, fazendo esse trabalho social aí que eu fiz um período e temos feito ainda, né? Aí as pessoas perguntando, pastor, tem centro de recuperação? Aí passou um dia no meu coração, falei, Deus, você podia dar para nós um lugar? Olha o meu sonho. Eu tinha vontade de construir assim, duas partes, uma parte feminino e outra masculino, só que não se comunica, ficariam totalmente isolados, né? E ali a gente conversaria com a família do interno ali, né? Para ver, olha só, você não vai pagar nada, você vai ficar aqui, não vai pagar nada. A única coisa que nós queremos é que você acompanhe, que você nos ajude, que você vai nos ajudar no sentido de estar dando aqui uma força para nós trabalharmos na vida do seu parente, ensinar realmente ele ser de Deus. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um trabalho assim, sem a pessoa ter que sair na rua para vender coisas, ou sem sair pedindo aí. Não, eu tenho vontade, a igreja fazer. Nós fazemos através da Igreja de Cristo. Tá? É um trabalho que penso que Deus pode nos dar graça para fazer.
Olha como seria maravilhoso. Aí a pessoa sai de lá, bom, aí já vai voltando para a sociedade, já está liberta. Aí depois, se ela quisesse ficar na nossa igreja ou ir para outra igreja, mas um trabalho sem visar a igreja, visar a alma da pessoa, visar a alma do indivíduo. Tenho certeza que Deus vai nos dar capacidade para fazer algo assim esplêndido, maravilhoso. E eis que os filhos de Levi tenham dado, como ele diz aqui, todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, Deus está dizendo, Arão, olha só, é para que vocês cuidem da tenda da congregação. Vocês cuidem do povo, ajuda as pessoas. Não é para governar como se você fosse autoridade, como se as pessoas fossem clientes, né? Não, as pessoas que vêm na igreja não são clientes, eles são membros do corpo de Cristo. Eu preciso tratá-los como membros do corpo de Cristo. O evangelho não é comércio, o evangelho não é para vender em nome de uma filosofia, em nome de um trabalho, em nome disso e daquilo, e a pessoa forçando a pessoa, às vezes até ameaçando, dizendo, olha, se você não fizer, você vai para o inferno. Como tem pessoas que dizem, ó, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Ó, se você não deixar de ser patrocinador, você vai negar o chamado. Deus vai rejeitar você. Isso tudo é conversa, não é verdade. Não é verdade. O coração seu, você pode ajudar a igreja que você quiser. Você não é obrigado a ajudar só uma denominação, porque Deus não tem uma denominação única, exclusiva na terra. Deus não tem uma denominação única, exclusiva. Então, o seu coração tem que ser liberto desses pensamentos humanos que colocaram em você. Ah, eu só tenho que ser da igreja tal, porque se eu sair da igreja tal, eu perco a minha salvação. E você nunca parou para analisar que muitas coisas que as pessoas falam são manipulação e usam a manipulação para quê? Para poder segurar você, às vezes porque você tem um dízimo, porque você tem uma oferta, porque você é isso, aquilo. Na verdade, não é a tua alma, muitas vezes. E aqui Deus está chamando a atenção do Arão, dizendo, Arão, quero que você entenda que o mais importante é a alma. Você vai cuidar da alma das pessoas, tá? Você vai cuidar da alma das pessoas, dos filhos de Israel, tá? Vocês têm que cuidar, Arão, da alma deles, tá? Diz então, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério na tenda da congregação. E eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança eles terão, porque eu sou a herança deles. Eu sou a herança dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porque eu disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança vocês terão. Nenhuma herança terão. Nós temos que fazer a obra para Deus e por Deus, não pensando em nós, não pensando no nosso futuro. Tem que pensar no futuro da obra de Deus, o futuro do povo de Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, ó Moisés, e dir-lhes quando receber os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. Os dízimos, chamado dízimo dos dízimos, vocês oferecem ao Senhor, vocês estão recebendo, então aprenda a oferecer ao Senhor o dízimo. Gente, não é que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, como falou o Senhor. Não, o Senhor não disse isso, o Senhor Deus não disse, foi uma pessoa que disse. Mas é importante você, sendo fiel a Deus, a Bíblia ensina sobre a obediência, sobre você contribuir de coração para que a obra de Deus seja feita, seja realizada. Eu chamo que o dízimo, digo que é uma atitude de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós. É um reconhecimento de que sem Deus eu não teria força para fazer o que eu estou fazendo. Contar-se-vos a vossa oferta alçada, como grão de eira e como plenitude do lagar. Deus está prometendo prosperidade.
Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que recebeis dos filhos de Israel, e deles darei oferta alçada ao Senhor, a Arão o sacerdote. Você percebe que desde os tempos mais remotos, a Bíblia sempre fala sobre você dar a Deus, mas quando você dá a Deus, Deus não recebe propriamente o material que você está dando, a pecúnia, o valor monetário. Deus está vendo a obediência do seu coração, que vale muito mais do que qualquer valor monetário que você possa oferecer. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada ao Senhor, de todo o melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhes-ás, pois, quando oferecerdes o Senhor o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E comereis em todo lugar, vós e vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Eu já vi pastor passar necessidade, sabia? Eu já passei necessidade. Porque dizia assim, não, mas, irmão, nós somos pobrezinhos e coitados, misericórdia. Olha, se eu for contar tudo que eu passei na África do Sul, meus amigos, você vai ficar assim, boca aberta. O que eu ouvi, o que eu vi, talvez tem pessoas que falam assim, pastor, eu não entendo por que o senhor saiu da outra igreja. Mas você não ouviu o que eu ouvi, e você não viu o que eu vi, e você não entendeu o que eu entendi. Então, fica tranquilo, fica calmo. Também não estou aqui para expor, para escandalizar ninguém. Eu só quero que você entenda que toda história tem dois lados, não é verdade? E é importante você ouvir um lado, né? Mas também ouvir o outro também, não é verdade? Então, assim, a pessoa quiser, pastor, eu queria entender, o senhor conversa comigo depois, por que o senhor saiu da Igreja da Graça? Claro, converso, quer vir falar comigo? Vou te contar toda a história, você tem que ter tempo, que eu vou te contar toda a história. Aí, se você quiser depois ir lá e confirmar a história, se eles quiserem te falar, né, eles vão contar para você a mesma história. Claro, estou falando de liderança principal, porque se você perguntar ao irmãozinho lá do bairro, ele não sabe, até porque não foi com ele que eu decidi as coisas, né? Então, assim, nós temos que ser inteligentes para decidir as coisas com quem de direito é, senão acaba virando uma baderna, não é verdade? Concorda comigo? Então, assim não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. O que eu estou mostrando aqui, que Deus está falando assim com os levitas, olha, eu quero que vocês vivam, não é para vocês esbanjarem, não é para vocês achar que isso é a herança de vocês, que agora vocês fazem o que quiser, não, peraí. Mas eu quero que vocês entendam que pelo trabalho que vocês estão exercendo na tenda da congregação, esta é a recompensa que o Senhor está prometendo. Essa aqui não é uma promessa humana, é uma promessa de Deus, uma promessa de Deus, o Senhor que está prometendo. Explicando, está bem explicado aqui, eu acho que não tem como errar se você olhar para a Bíblia Sagrada, não tem por que desviar para a direita ou para a esquerda se a gente olhar o que está escrito na Bíblia Sagrada. É só seguir o que está escrito e assim vamos andando, caminhando com Cristo, que Ele é sempre maravilhoso. Bom, agora vamos falar sobre a água da separação no devocional de amanhã. Aí depois, infelizmente, nós temos já a morte de Miriam. Eles continuam no deserto, tá, gente? Depois nós temos a morte de Arão. Aí depois nós temos os israelitas destroem os cananeus. E aí Moisés pede para deixar o povo passar por Edom. E depois a serpente ardente e a serpente de bronze, que as pessoas estavam morrendo. Mais adiante nós temos Balaque e Balaão. Ainda tem bastante história aqui dos filhos de Israel. Pensem comigo, eles estão no deserto, não pararam não. As coisas aqui vão acontecendo, o tempo vai passando e eles estão no deserto, caminhando rumo à terra de Canaã. Mas a essa altura aqui,
Deus já está chateado com eles, assim, chateado que eu digo em aspas, né? Porque era para eles acreditarem, nós vamos à terra prometida, mas aqui eles estão com o coração, mas será? Os espias falaram que lá é difícil, será que é mesmo? Vale a pena a gente lutar por essa terra? Aqui eles estão com dúvida e o caminhar deles é bem vagaroso, parece que vai, mas não vai, parece que quer, mas não quer. E nós vamos vendo aí o que vai acontecer. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, muito obrigado pela graça, pelo poder que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira. O Senhor é fiel e nunca deixou de cumprir a Sua palavra e nem as Suas promessas. Portanto, eu agradeço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, guarda todas as pessoas que estão conosco. Também nos guarda para que nós possamos continuamente fazer, realizar a obra do Senhor. Cumprir o desejo do Senhor, fazer com que a obra seja realizada. Ó Senhor, nós queremos o Teu poder, Tua graça, Tua unção. Seja conosco, meu Pai. Nos abençoe, nos ajuda, nos dê a graça, a unção, o poder para continuarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que cada dia nós possamos continuar caminhando, andando com o Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um devocional. Tem lhe ajudado? Se tem lhe ajudado, compartilhe com as outras pessoas. Você vê que Deus é um Deus de detalhe, é um Deus sério, é um Deus fiel, é um Deus justo, e nós temos que seguir esse Deus que é fiel, que é justo, e andar com Ele. Esse é o nosso alvo, caminhar cada dia com o Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho da sua companhia e até nosso próximo encontro amanhã, em nome de Jesus.